que nesta noite tão linda, a sua igreja do Mato Grosso se reúne em praça pública mais uma vez para marchar pelo nome que está acima de todo nome, para marchar com o nome que abre portas, com o nome que cura, que salva, que liberta. Uma vez mais, Senhor, mostramos a força que temos, e a força que temos é o Senhor. Eu posso imaginar os demônios nesse momento, Senhor, gritando desesperadamente, porque não tem onde correr nesta noite. Cuiabá está cheia do Espírito Santo. Senhor, onde houver um crente batizado com o Espírito Santo agora, pega ele nesse lugar. Eu gostaria de ouvir um coral de línguas subindo da terra até o céu nesta hora. Ó Deus de Israel, cerca este lugar público com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre Cuiabá e manda do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele agora! Fala conosco nesta hora, Senhor, no nome de Jesus teu filho. E a igreja diz amém. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela: vamos adorar a Deus agora. Glória a Deus. Será que alguém trouxe a Bíblia Sagrada aqui? Se alguém trouxe a Bíblia Sagrada, abra ela comigo. Na carta aos Colossenses. Eu amo vir pregar na marcha para Jesus aqui, porque é a única marcha para Jesus do país onde mesmo depois de tão tarde o povo fica para ouvir um pregador. Então parabéns a toda Cuiabá, parabéns. Quem estava aqui o ano passado? Eu dei para o locutor do evento 2 DVDs para ele dar para vocês, que é a gravação da marcha do ano passado. Muito linda a gravação, um efeito de Hollywood. Mas ele não quis dar, ele tomou para ele, aquele gordinho ali. Ele pegou para ele, não é ele não, é o outro. Pegou o DVD para ele. 2 DVDs. Um é seu, você também pegou. Por favor, pastor Rafael, cobre dele R$100. Tá bom? Perfeito, pronto, R$100.000. Pastor Daltro, muito obrigado pelo convite, pelo carinho, mais uma vez. Meu grande, o nome dele é sempre uma dificuldade. Calma aí. Ocemário. É isso? 3 vezes esse nome, batizado com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, verso 14. Está escrito assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Vou repetir: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Incline a cabeça mais uma vez. Pai, fala ao nosso coração neste momento, numa revelação profunda da sua palavra, e que esse povo tenha coragem de ficar comigo aqui até as 2 da manhã hoje, Pai, porque quero ver o Senhor salvar, curar, batizar com o Espírito Santo e realizar outros milagres mais. E a igreja diz amém? Mãozinha direita para o céu. Agarre o ombro de quem está do seu lado, chacoalhe a pessoa com carinho até ela ficar irritada. Diga para ela: Deus te trouxe aqui para mudar a sua história e a sua vida. E só quem crê nisso, só mais um grito para empolgar o coração desse. Viajando pelo mundo, e já são anos fazendo isso, eu sempre me encontro com pessoas que não creem na fé cristã. Acabo sempre me encontrando com pessoas intelectuais,
cuja mente analítica, preparada pelas universidades, tem uma dificuldade discrepante em crer no poder de Deus, em acreditar nos atributos da unção divina. Foi nesse quesito que o Senhor preparou a minha alma e me deu esse texto, e me deu uma pregação que pode mudar a sua família nesta noite. Então preste atenção. O texto que eu li é a carta de São Paulo aos Colossenses. Paulo escreve a quem? Não ouvi? Faz biquinho para falar. Que povo fofo. Eu vou mudar para Cuiabá desse jeito. Paulo está escrevendo uma carta a uma das suas mais lindas e belas igrejas por ele plantada. O Paulo que escreve esta carta não está livre, não está em trânsito, não está nas suas viagens missionárias. Ele está aprisionado na masmorra de Roma, aguardando o decreto da sua decapitação. Todos nós sabemos, pelo menos os que conhecem a Bíblia, que Paulo morreu martirizado, sendo decapitado, ou seja, cortaram a sua cabeça. E fizeram isso por causa da carta aos Romanos, quando Paulo, naquele mundo antigo, denuncia o pecado da homossexualidade. Quando Paulo envia cartas às igrejas dizendo que os homens deixaram o uso natural das mulheres e passaram a inflamar nos seus próprios corpos os seus vis pecados, como os Césares de Roma. Salvo poucos deles, a maioria eram todos homossexuais, e tinham Paulo não como um pregador, tinham Paulo como uma espécie de espião de outro país. Então tudo que Paulo escrevia, quando saía da prisão, passava pela mão daqueles que apoiavam os Césares, e o assunto da carta aos Romanos chamou a atenção do César maior. Quando César lê que Paulo está tocando aqui no seu estilo de vida, no seu pecado de promiscuidade, de sodomia, ele então acelera o processo do julgamento de Paulo e o condena à morte por decapitação. Quando Paulo recebe a informação de que será decapitado, antes de deixar essa terra, ele pega a sua caneta, o seu nanquim, a sua pena, pega alguns papiros e deixa para nós um acervo de palavras do céu. Antes de morrer, ele escreve quase todo o Novo Testamento que nós temos na nossa Bíblia e deixa para nós esse lindo presente. E o que eu achei interessante lendo a carta aos Colossenses, e depois lendo a carta de Paulo, a segunda carta a Timóteo, também no capítulo 4 e no verso 11, o apóstolo São Paulo faz questão de lembrar que existe um de seus discípulos, existe alguém que o segue verdadeiramente e que não o abandona, quer esteja ele atrás das grades, quer esteja ele passando pelo vento, pelo vale da sombra da morte. E ele diz o nome da pessoa, o nome dele é Lucas. Qual o nome, igreja? Acotovele o seu irmão, por favor. Pergunte a ele, conhece Lucas? Não, pergunte com força. Pergunte vocês aí em cima também, conhece Lucas? Deixe-me lhe falar um pouco sobre Lucas. Lucas é o mesmo que escreveu o evangelho que está na nossa Bíblia. E para os poucos que sabem, e os que não sabem vamos aprender, Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, foi escrito pelas mãos de Lucas. E logo depois, na sequência, ele escreve também o seu evangelho e deixa para nós o evangelho do homem perfeito. Porque Lucas escreve um evangelho com uma perfeição que somente alguém que conhece as letras, somente alguém que conhece os vernáculos da sua língua, seria capaz de entregar para nós algo tão sagrado. Fiquei então pensando, por que é que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz a eles: está comigo Lucas, o médico amado. Qual era a profissão de Lucas, igreja? Não ouvi? Agora cotovele o seu irmão de novo, mas dá de um jeito que ele deu um pulo do lado. Diga para ele: você sabia que Lucas era médico? Agora olhe para mim e raciocine comigo. Foi aí então que nasceu esta mensagem, pastor Alcemário. Eu falei, como é que um médico se converte à fé cristã? Se fosse hoje no século 21 não teríamos dificuldade, porque afinal de contas, somente nesse país, a fé cristã evangélica, entre tradicionais, pentecostais, ortodoxos e anglicanos, somos quase 50 milhões de almas salvas.
Somado a essas 50 milhões de almas salvas, Charles, existe pelo menos mais 120 milhões de cristãos que professam o cristianismo do catolicismo romano. Ou seja, hoje não seria difícil encontrarmos um médico se convertendo à fé cristã. Mas, vem comigo para o passado. Lucas não era hebreu, Lucas não era judeu, Lucas era grego. O nome dele, na verdade, está transposto na nossa Bíblia de forma errada. O seu nome era Lúcius. E Lúcio, sendo grego, vinha de uma família abastada. E esta família abastada deu a ele condições de passar boa parte da sua adolescência no Egito. Porque o Egito, naqueles tempos de Jesus, era a capital mundial da medicina. Embora a medicina seja uma matéria grega, que nasceu sobre as mãos e inspiração de Hipócrates, foram os egípcios que deram uma alavancada nele. Até hoje, a ciência moderna se assusta quando vê os escritos egípcios. Como é que conseguimos encontrar múmias? Estão bem à vontade ou muito bem conservadas nos seus caixões, e essas múmias têm 2, 3 mil anos de idade. Então se entende que a medicina que havia no Egito era muito forte. Agora vem comigo, raciocine. Se esse moço era grego, qual era a nacionalidade dele? Não ouvi? E quem conhece um pouco sabe que os gregos não adoravam a um Deus. Os gregos adoravam milhares de deuses. A mitologia grega é muito plana, ela é muito explícita e gigante. Na mitologia grega nós temos as pessoas de Hércules, Triton, Poseidon, Hera, Hermes, Afrodite, Diana, Teseu, Zeus e tantos outros pseudos-deuses mais. Chegam a ter mais de 1000 pseudos-deuses. Imagine Lucas criado dentro de uma cultura como esta, na sua cultura helenista, onde ele aprende que o céu é muito próximo da terra, e o céu tem um nome, chama-se Olimpo, e que de vez em quando Zeus e um dos seus outros deuses descem à terra, se enamoram com mulheres e nascem semideuses como Hércules, que o seu filho com certeza deve conhecer. Lucas cresce nesta cultura. Agora vem à minha mente de novo, como é que um grego, que é médico, que adora 1000 deuses, deixa tudo de lado para adorar um Deus estranho? Pergunte por quê. Esse Deus não tem mais do que 30 anos de idade na sua terra. Esse Deus não tem um templo ainda erigido a ele. Esse Deus não quer que ninguém faça uma imagem dele. E quem vem apresentar este Deus para ele é um homem de 1,5 metro de altura, com a cabeça agigantada, calvo, manco de uma perna, e há quem diga que até caolho ele era. O que mexe com o meu coração é isso. O que é que fez Lucas, o grego, o médico, que tem uma mente analítica, que tem uma mente científica, que é um cientista, porque todo médico é um cientista, que só acredita naquilo que é racional, que só trabalha com aquilo que pode ser provado através da química, da física e da matemática. O que é que leva esse homem cheio de conhecimento a se curvar diante do Cristo da cruz, a entregar o seu coração àquele Nazareno, a entregar a sua vida àquele que foi pendurado no alto de uma cruz e que sofreu 3 horas de agonias, só para que estivéssemos aqui nesta noite, erguendo a nossa voz ao céu e dando um grito de glória ao nome dele. O que eu vou apresentar para vocês nesta noite nada mais é do que um encontro de titãs. A história sagrada diz que este Lucas nunca foi discípulo de Jesus propriamente dito. Lucas nunca andou ao lado de Jesus. Lucas nunca ouviu a voz do mestre. Lucas não esteve a princípio na escola profética e apostólica dos 12. Mas é ele quem escreve para nós o evangelho mais perfeito. É ele quem narra com precisão o crescimento da igreja no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Isso mexeu com a minha cabeça. E como mexeu com a minha cabeça, eu me afundei nos livros de história, me afundei nos livros romanceados acerca da Bíblia, e a conclusão que eu cheguei me fez saltar por pelo menos umas 2 horas, gritando para Deus: só o Senhor é Deus. Respire fundo, porque eu tenho uma profecia para entregar agora. Se Deus salvou um grego, médico, que se curvava diante de 1000 deuses,
A sua família escapa de um raio, mas não escapa da salvação. Não, eu vou repetir, porque teve gente que estava dormindo. Se Deus salvou um grego médico, a sua família será o próximo passo. E eu vou profetizar antes do dia 31 de dezembro de 2011. Você sentado ao redor da mesa e a família inteira salva. O mais ímpio dos seus parentes estará sentado chorando e dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Olhe para o seu irmão e pergunte: ele está disposto a uma viagem? Diga: só que é uma viagem só de ida. E eu devo agora falar por pelo menos umas 3 horas aqui sem parar. E se alguém sair desse lugar, eu vou orar para ter uma diarreia dupla, daquela que não tem Mosaic que resolva. Lucas havia terminado seus estudos no Egito. A terra mais próxima do Egito não era a Grécia, era a terra dos judeus. A divisa entre o Egito e Israel está na cidadezinha de Tebas. Quem vai a Israel até os dias de hoje encontra esta velha cidade. Lucas sai do Egito, como tem dinheiro, é filho de uma família rica, vai e se apinha pelas terras da Palestina. Começa então a exercer o doutorado, começa a exercer a medicância, começa a cuidar e curar os doentes, até que ele estabelece uma espécie de consultório. Ele está em uma cidade dos hebreus. E agora, a história diz que era noite, ele já estava dormindo, quando alguém espanca a porta da sua casa. Ao espancar a porta, o médico salta da cama, abre a porta e pergunta: o que foi? E alguém ali está dizendo: eu preciso de um médico urgente, tem um visitante na minha casa doente. E o médico diz: mas olha a hora. E a pessoa diz: eu pago dobrado a hora, porque eu tenho condições. O médico Lucas pega a sua baliza, a sua pasta, não sei se tinha estetoscópio na época, e se embrenha agora por a negridão da noite, até chegar na casa de um rico empresário, em uma cidade poeirenta da Palestina. Ao subir no segundo andar da casa, ele encontra deitado em uma pequena cama um homem, que parece ter vindo do alto do apogeu de uma guerra. O seu corpo está todo cheio de hematomas, o seu corpo está cortado por cicatrizes, está sangrando. Algumas das feridas já começam a purular pus. O homem está com a sua cabeça inchada, e a notícia que dão para o médico é essa: jogaram ele de cima de uma muralha e jogaram pedras em cima para matá-lo. Pensavam que ele estava morto e o abandonaram. Então eu fui, o tomei e trouxe para cá. Lucas observa o doente e deve ter se perguntado: porventura esse moço veio de uma batalha? Que batalha é esta que faz alguém matar um soldado como esse? Com certeza alguém dentro da casa deve ter tecido algum comentário que Lucas era sim soldado, mas não soldado pretoriano da guarda dos romanos, não soldado dos gregos. Ele era soldado de um exército invencível, de um exército que nesta noite aqui em Cuiabá tem milhares e milhares de soldados preparados para botar o exército do inimigo para perder. Quem perdesse esse exército, além de dar um grito, dá um pulo para cima só para ver que você está acordado. Lucas então começa um tratamento. O homem está em coma. Ele está como, igreja? Não ouvi, ele está como? Então o médico começa um tratamento intensivo que dura dias. Na verdade, duram meses. E enquanto esse homem está ali sendo tratado pelo médico, como tratava-se de um homem muito conhecido, como tratava-se de uma pessoa, uma figura muito querida, ele começa a receber visitas. E as visitas vêm desde a cidade de Tarsis até a longínqua cidade de Tessalônica. Pessoas de Colossos também vêm visitá-lo. Pessoas de Éfeso não medem esforços. E cada um que entra na sala e vê o homem doente, ou melhor, no quarto, perguntam ao médico: vai demorar muito para ele voltar em si, doutor? E o doutor diz: só os deuses sabem. Porque Lucas tinha mais de 1000 deuses. A tradição diz que cada vez que ele dizia só os deuses, um daqueles visitantes disse: não, doutor, os deuses não, só há um Deus, que fez os céus e que fez a terra, e que andou entre nós algum tempo atrás.
o médico, para não discutir, porque era muito intelectual. Pessoas geralmente sábias demais acham que são ignorantes aqueles que creem, então eles preferem não discutir. Não existe no Brasil uma máxima que se fala que religião não se discute? Não se discute religião porque as pessoas tendem a ter dificuldade em acreditar naquilo que transcende, naquilo que é metafísico, naquilo que é espiritual. E é por isso que está escrito na palavra que Deus ocultou aos sábios. Mas não é que Ele revelou aos pequeninos? Não é que Ele revelou a homens e mulheres que aqui estão? Quantos aqui foram revelados pelo poder da salvação? Deixa eu ver. Pois bem, Lucas começa a cuidar do doente. E as pessoas que vão visitando e fazendo perguntas, falta muito para ele voltar, e ele dizendo, não sei, o estado clínico dele está aqui, é estável, estamos esperando o corpo reagir. Até que alguém da família desse pequeno homem entra lá dentro. Quando entra dentro da casa, vê o homem deitado na cama, e a família com o coração pesado diz, nós avisamos ele, não precisava fazer o que ele faz. Ele é poliglota, ele fala mais línguas do que todos os que estão aqui. Ele é estudado, passou anos na Universidade de Jerusalém aprendendo aos pés do Dr. Gamaliel. Mas toda vez que a gente fala para ele, você vai passar fome, sabe o que ele responde para a gente, doutor? Ele diz, eu sei padecer necessidade, também sei viver em abastança. Nada me separa do amor de Cristo, nem a profundidade, nem a altura. Os dias se seguem, chega alguém da cidade de Tessalônica, visita o doente, pergunta, doutor, falta muito para ele voltar? E o doutor dizendo, não sei falar, por quê? Porque ele esteve na nossa igreja, e ele fez uma pregação lá, e deixou todo mundo perplexo. Lucas, na sua curiosidade, questiona, o que foi que ele ensinou? Nós tínhamos uma dúvida acerca dos que morreram, nós não sabíamos o que acontecia com os que morreram, até que um dia ele chegou na nossa igreja e disse, eis que o Senhor me revelou sobre os mortos. E ele então prega para nós um sermão. Calma aí, doutor, que eu vou tirar aqui a anotação. A pessoa tira do bolso e diz assim, olha, ele disse assim, doutor, e dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares, ares, ares. Mais visitas. As visitas começam a falar de coisas estranhas. Alguém da cidade de Corinto faz a visita e diz, doutor, falta muito para esse homem voltar. Por quê? Porque ele pregou uma coisa para nós que nós estamos até agora esperando ele lá para explicar, porque foi muito forte. E o que ele ensinou? Ele disse assim, doutor, calma aí, deixa eu pegar o papelzinho aqui. Ele disse assim, doutor, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que são apaixonados por Ele. Mais pessoas visitando, e isto vai enchendo o médico. Imagine você, um médico que só acredita no que vê, só acredita no que toca, começa a ver que pessoas crédulas, que pessoas santas vão visitar este baixinho e começam a falar de coisas que ele nunca ouviu na vida. Isso vai ficando no inconsciente de Lucas e vai despertando nele uma curiosidade. E a curiosidade vai mexendo com os neurônios dele, até que chega um dia que alguém vai dar o golpe de misericórdia. Pergunte qual? Um dos visitantes diz, todo mundo é contra ele, doutor. E a gente fala, para com isso, volta para a sua vida comum. E ele diz assim, não posso. E quando pergunta para ele, ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Uma vez fomos falar que vão matar ele. Sabe o que ele disse para nós, doutor? Ele disse assim para mim, o viver é Cristo, e o morrer já está ganho. Como é que você para um homem que não tem medo de morrer? Me arrepia o corpo. E eu quero profetizar nesta noite que a unção que estava sobre aquele cadáver em cima daquela cama, que a inspiração que estava sobre aquela cabeça pensante do mundo antigo, há de descer sobre todos os homens e mulheres do estado do Mato Grosso que estão na minha frente. Eu profetizo que a unção será tão forte
que alguns vão dormir esta noite e ter sonhos extravagantes com o céu. Quando acordarem amanhã de manhã, vão começar a fluir na palavra do conhecimento, coisas que nunca antes estudaram. Alguém crê nisso? Então pega, põe no coração e dá um grito para acordar, Cuiabá. A mente do médico está em conflito, está em confusão, porque quando uma pessoa fala inspirada pelo Espírito, ela mexe com os outros. Como está faltando pessoas assim? Como faltam pessoas que tenham o que dizer? Tem muito falastrão por aí. Tem muitas pessoas que até falam bonito, parece uma enciclopédia. Quando falam, vomitam conhecimento. Mas por que de vez em quando aparece um matuto da Vila Tatu, que quando vai falando, vai quebrando a gente por dentro, e daqui a pouco as lágrimas começam a descer pelos olhos? Tem pessoas que pensam que isso é uma habilidade humana. Tem pessoas que pensam que isso é apenas um estudo de psicologia. Não, não é. Isso é uma inspiração que vem lá da vertical. E a mesma unção que vem aqui, ela pode descer sobre vocês aí. Quem acredita nisso? Dia desses, pastores, eu fiquei atormentado em Brasília. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui eleito deputado federal. O deputado federal mais votado entre os evangélicos do Brasil inteiro. Pode dar glória a Deus, né? Em compensação, já sou o terceiro da lista dos maiores odiados pelo movimento LGBTT. Lésbicas, gays, travestis, bissexuais, transexuais e todos os demônios juntos, misturados. Aí, todos os deputados que estão lá naquela Câmara esperam uma oportunidade de falar 25 minutos no plenário. Só que é feito um sorteio, tem 513. Tem gente que passa 2 mandatos e nunca é chamado. E aí, como Deus trabalha com tudo, quem é que recebeu a chance? Eu. Aí eu fiquei atormentado, pergunte por quê. Eu sou um semi-analfabeto político. Eu estou aprendendo agora política. Ainda bem que eu aprendo rápido. Ainda bem com a cabeça desse tamanho, se não aprender, né? Mas aí eu falei, eu vou discursar o que aqui nesse lugar? O que é que eu vou falar para esse povo? Me tranquei lá na minha sala, porque o Dr. Bauer que trabalha comigo disse, só o senhor orar, pastor, que Jesus te dá. O Dr. Bauer é aquele, faz assim com a mão, Dr. Bauer. Ele é o Sean Connery do Brasil. Ele botou na cabeça que parece o Sean Connery, ninguém tira. Não, olhe para cá. Me tranquei lá e falei, Senhor, o que eu faço? O Espírito Santo veio no meu ouvido e disse, quer saber política? Eu disse, quero. Abra o regimento interno da casa. É um livro desse tamanho técnico, com um monte de artigos, incisos e parágrafos. E não tem nada mais chato do que aquilo. Mas o Senhor disse, quer? Falei, quero, então aprenda. Estou lendo. Daqui a pouco o artigo 79 salta. E o meu coração bate forte. Pergunte por quê. Só fala se todo mundo perguntar. Estava escrito no artigo 79 da Câmara dos Deputados assim: a Bíblia Sagrada deverá ficar aberta durante as sessões à esquerda do presidente da casa, podendo fazer dela uso qualquer parlamentar que quiser. Meu coração quase saiu pela boca. Eu falei, Jesus, o que o Senhor está me mostrando aqui? E o Espírito Santo dizendo, está vendo, filho? Eu tenho saídas para aqueles que me buscam. Dei uma saidinha, subi lá em cima da tribuna onde ficam o presidente, o vice-presidente, só olhando, procurando. Não é que tinha uma Bíblia lá, desse tamanho, caindo aos pedaços, toda torta, amarelada. Ninguém nunca leu aquela Bíblia desde a Constituinte de 88. Aí eu fui lá, chegou o meu dia. Levei uma pasta desse tamanho, com nada escrito dentro, era só para inglês ver. Assumi a tribuna, saudei os meus pares, disse: Sua Excelência, senhor presidente, eu invoco o artigo 79 da Câmara dos Deputados, das nossas leis, que somente nós como deputados sabemos. Eu invoco o artigo 79 agora. Lá ninguém presta atenção em nada. Alguém já assistiu a TV Câmara? É um inferno aquele negócio.
Você pode estar falando o que for, ninguém presta atenção em nada. O povo mal educado é o tal daqueles parlamentares. E você já viu que o baixinho aqui é meio invocado. Eu falei, Jesus, se eu começar a falar, ninguém prestar atenção, eu começo a gritar naquele lugar lá. Só que eu não precisei, porque quando eu invoquei o artigo do regimento interno, todos os parlamentares que estavam lá pararam para olhar a cara do presidente. Quando o presidente olhou para mim, ele não sabia o que estava escrito no artigo 79. Aí os secretários danaram a correr, abriu o artigo, e quando leram, mostraram para ele, ele fez assim. Aí veio alguém e pegou a Bíblia e deram na minha mão. Abracei a Bíblia e disse, senhor presidente, de política eu não sei falar muito, mas da Bíblia eu entendo. Abri a Bíblia em Provérbios 29:2 e li, quando o justo governa, o povo se alegra. O discurso que era para ser só 25 minutos virou 40, porque os parlamentares todos pararam para ver e começaram a pedir uma parte da palavra, para dar uma palavra acerca daquilo. E naquele dia eu disse, senhor presidente, se não começarmos uma mudança nesse país agora, não haverá amanhã. Nós não podemos mais citar a Bíblia. Eu disse, eu fui citar esses dias a Bíblia, no livro de Gênesis me chamaram de racista. Eu cito o livro de Romanos, me chamam de homofóbico. Eu cito o livro do Apocalipse, me chamam de maluco. Eu disse, esse livro está sendo ameaçado, então enquanto ainda pode ser usado, eu quero usá-lo aqui. Este livro condena os atos do pecado dos homens, e diz a Bíblia, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Sabedoria divina. Abra a mão direita para o céu, chacoalhando. Põe na cabeça do seu irmão, com cuidado para não estragar o pichaí. Porque se o seu irmão for invocado como eu, se botar a mão na minha cabeça, eu fico à beira de um ataque. Que é 2 horas para arrumar essa quiçaça aqui. Botou a mão na cabeça dele? Diga para ele, receba uma inspiração profética e uma sabedoria que não vem dos homens. Receba inspiração celeste. Quem crê nisso, receba. Em nome de Jesus Cristo, caia sobre Cuiabá uma unção de sabedoria. Lucas está cuidando do doente, e de repente um susto. Pergunte qual? O coma acaba. O baixinho cabeçudo, todo cheio de hematomas, levanta. Cabeça doendo, ele senta na cama. E ele faz aquela pergunta que é mais que pergunta, é um clichê. Onde estou? Quem sou eu? E Lucas então começa a cuidar dele, dizendo assim, bem-vindo ao mundo dos vivos. Eu sou Lúcius, ou Lucas, seu médico. Me contaram que você foi jogado de cima de um muro por falar verdades. Te apedrejaram, te deixaram pensando que estava morto, mas você estava vivo. Quanto tempo eu estou aqui, doutor? Muito tempo. Ele vai se ajeitando, então, doutor, me dê licença que eu estou atrasado, eu tenho que fazer com que se cumpra a minha chamada, eu não posso ficar parado. Lucas segura, não, como seu médico, eu determino que você não vai sair daí. Você está sob observação, você acabou de voltar, você precisa comer, se alimentar, precisa fazer alguns exercícios. Doutor, mas eu não posso, eu tenho que trabalhar. Eu te proíbo. O baixinho, cabeçudo, tem nome. Qual é o nome dele? Não ouvi. Ele abaixa a cabeça e diz assim, ai. E o doutor diz, está vendo? Você ainda não está bem. E Paulo diz, ai, ai, ai. Ele diz, onde é que dói, moço? É a cabeça? Ai! É o pulmão? É as pernas? Ai! Ai, o que, Paulo? Onde é? Eu sou médico, me fala, eu vou curar. Ai, aonde? Ele diz, ai de mim, se não anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Senhor. Quem para um homem ungido? Quem para alguém que tem chamada? Quem pode arrancar de dentro de um evangelista a sua natureza de ganhar almas? Ah, como estão faltando pessoas.
Ah, como estão faltando soldados nessa fileira deste exército. Os nossos pregadores são rasos demais. O século 21 tem se tornado o pior de todos os séculos entre os pregadores. Sabiam disso? Os pregadores não pregam mais o que a igreja precisa ouvir. Eles se especializaram em pregar o que a igreja quer ouvir. Existem pessoas hoje que são tidas como grandes pregadores. Não é pela mensagem que pregam, é pela forma como tiram dinheiro do povo. Sabia disso? Entre os meus pares, os pregadores pentecostais, quando nos reunimos, eles dizem assim: aí, olha, o culto ontem lá arrebentou aquele ali. Por quê? Porque ele levantou 100 mil reais de oferta. Com todo respeito, pode me chamar de quadrado, retangular. Eu não acho certo isso. Acho que o pregador tem que ser reconhecido por aquilo que ele fala. E o que ele fala não pode vir da horizontal, tem que vir do céu. Um exemplo. Anos atrás, quando comecei a conhecer esse mundo rico, porque eu venho lá do meio do mato, primeira vez que eu fiquei num apartamento chique de um irmão no 17º andar, foi a primeira vez na vida que eu vi o tal do micro-ondas. E eu fiquei assim, que coisa linda. Fui para o culto, na hora que eu voltei com aquela fome de leão, abriram a porta do apartamento e eu logo já fui querendo sentir o cheiro da comida. Não tinha cheiro de nada. E eu falei: irmão, não tem comida não? Ele falou: tem, calma, é 5 minutinhos, está pronto. Eu, mas como que faz uma comida em 5 minutos? Tecnologia. Aí a mulher dele pegou uns trem lá dentro do congelador, e eu fiquei assistindo, colocou lá dentro do micro-ondas, digitou, daqui a pouco, aquele barulhinho. Quando terminou, bebê, abriu e trouxe. A comida tinha uma aparência tão bonita. Que aparência linda. Na hora que eu fui comer, desgraça. O trem só estava bom por fora. Jura, por dentro estava congelado o trem. Aí a irmã falou: o micro-ondas tem esses probleminhas. Ele só consegue fazer o que é superficial. A comida tinha aparência, mas não tinha substância. Não tinha sabor. Não enchia. Eu passei a noite inteira com fome. Semana seguinte fui pregar em Minas Gerais. O irmão que me hospedou, um presbítero, tinha um sítio, me levaram para o sítio. Cheguei depois do culto, a irmã disse assim: o senhor espera um pouquinho, porque comida em sítio demora, mas eu vou fazer para o senhor aqui uma comida que o senhor nunca vai esquecer. Sentamos na varanda. Ao invés de ela usar o fogão lá dentro, ela usou o fogão a lenha. Ela pegou uma panela e começou a fazer arroz com suã. Oh meu Deus. Oh Jesus, não me dá essas coisas antes da mensagem terminar não, me dá fome. Olha, demorou. O feijão então nem se fala, 40 minutos para cozinhar o feijão naquele fogão a lenha. Também na hora que ela destampou a panela e serviu a mesa, sangue, fogo e coluna de fumaça. Eu não peguei o pecado da glutonaria porque eu pedi perdão antes. Comi que me enchi. Aí fui da noite dobrar o joelho para orar. Falei: Senhor, que comida boa. Agora me dá a mensagem para amanhã, Senhor, porque eu não tenho nada. O Senhor disse: eu já te dei. É como? Olha a comida da semana passada e a dessa. Cria uma mensagem. Aí eu não dormia. Eu falei: como, Senhor? O Senhor disse: perceba os púlpitos do Brasil e do mundo. Por que é que você acha que uma multidão como essa para ficar aqui depois de um show tão lindo? A maioria dos grandes shows, quando terminam, as pessoas não ficam para ouvir um pregador. Por que as pessoas ficaram para me ouvir? Não, eu não sou bom, também não sou o melhor. Mas em terra de cego, quem tem um olho é rei. Eu venho de uma geração que ainda lia a Bíblia, que tinha preço em cavar a Bíblia, que buscava revelações na palavra, que gastava tempo. A comida era feita no fogão a lenha de Jeová. O tempero era na base do azeite do Espírito Santo. Gastava-se tempo em oração e lágrimas. As mensagens que ouvimos hoje, a maioria das grandes igrejas, são feitas em 5 minutos. A inspiração não é mais o Espírito Santo, é a última notícia do Google, é a última notícia do ual.com.br. Os profetas não são mais Malaquias, nem Jeremias. Os profetas são William Bonner e Fátima Bernardes, do jornal. Não se gasta mais tempo de joelhos se preocupando com o que a igreja vai comer. Eu vou despertar em você agora uma fúria. E isso você pode fazer. Comece a prestar atenção nos cultos da sua igreja.
Você, como membro da igreja, dizimista e ofertante, você tem o direito de cobrar do seu pastor que te dê uma mensagem mais forte. Você tem o direito de pedir ao seu pastor para não sair do culto daquele jeito que você saiu da última vez. Já viu como funcionam os nossos cultos? Os crentes não vê a hora de acabar para ir para casa assistir a novela. Os cultos de domingo então é uma desgraça, porque a pessoa fica o dia inteiro na frente da televisão com um controle remoto. Gugu, Faustão, Raul Gil. Agora tem esses canaizinhos aí, TV a cabo, Sport TV, Super Nani. Aí quando dá 6h30, baixa neles o espírito de responsabilidade. O pai desliga a televisão na contramão, porque a mulher quer ver não sei quem lá, o Janequine que vai fazer não sei o que. O pai quer ver a última moça que está cantando. Vira um inferno a casa. Mas porque tem compromisso, tem que ir. Aí vão os 3 ou os 4 se arrumar. A família dos pavãos. 7 horas os pavãos estão prontos. Senhor Pavão, Dona Pavão e os pavãozinhos. Sentam dentro do carro aconchegado e chegam no culto na igreja. Aí a desgraça dobrada. Pergunte por quê? Ninguém mais dobra o joelho quando chega na igreja para orar. Os crentes sentam, jogam o seu corpo no banco, esticam um braço para lá, para cá e fica mascando aquela desgraça daquele chiclete. E fica falando, vamos ver no que é que vai dar isso aqui hoje. E o relógio aqui dizendo, ó, tem um negócio na televisão que daqui a pouco a gente tem que ir. Os crentes perderam a noção do que é santidade. Tem gente que passa o culto inteiro no Twitter. Tem gente que passa o culto inteiro se maquiando. Preste atenção às meninas que levantam muito da igreja. Vá atrás delas no banheiro para você ver. Estão lá maquiando. Porque quando termina o culto, estão parecendo uma Jezabel que vai atrás de homens. Ah, pastor, o senhor veio lá dos cafundados do Judas hoje para falar de doutrina? Não, doutrina tem o seu pastor. Eu vim falar para você tomar vergonha na cara mesmo. Vergonha na cara. Porque aí o culto não sai do lugar e todo mundo quando termina, a culpa é do pregador. Não orou, não jejuou. A culpa é do cantor que desafinou na terceira nota musical dele. Já desse me colocaram num programa de rádio, me deu uma raiva, rapaz. Um debate. Aí entrou um filho só pode ser filho do cão, não foi filho de Deus. Ele entrou e disse, pastor, como é que o senhor se sente pertencendo à classe mais fraca e mais rasa de toda a história dos pregadores do Brasil? Eu me ajeitei com todo respeito, estava no ar, e disse, o senhor pode ser mais explícito? Ele disse, posso. Eu venho de uma geração, pastor, que com 5 minutos no congresso, o pregador falando e orando, acabava o culto, porque Deus descia no meio da igreja. O povo era batizado com o Espírito Santo, curado. Eu disse para ele, há 20 anos atrás, quando essas coisas aconteciam, os crentes não passavam o dia inteiro pensando nas coisas do mundo. Não havia balada gospel. Não havia encontrão de juventude em points da cidade. Não havia baile para crentes. As pessoas, o crente só tinha 3 lugares para ir: o trabalho, a casa dele e a igreja. E a oração do crente era a oração do Espírito Santo em Apocalipse: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado. Isso aqui pode não parecer, mas é um culto. Tem casaizinhos aqui se beijando agora. Ué. Pior, o rapaz está atrás da moça, agarrado com ela, que se eu fosse pai dela, eu quebrava o nariz dele. Isso aqui não é um lugar comum. Isso aqui, pelo menos me disseram que só tinha crente nesse lugar aqui. Onde é que está a igreja que quer mais revelação de Deus? Solta um grito nesse lugar, Aí você vai falar que o problema é a aparência do pregador? É os brilhozinhos bonitinhos, né? Não. O problema não está aqui. O problema está generalizado. Paulo, quando conversa com Lucas e consegue convencê-lo que ele tem que continuar pregando, desperta em Lucas a curiosidade que já estava aguçada. A história diz que Lucas negocia com Paulo e diz assim: pois bem, você só sai daqui se eu sair junto. Você precisa de um médico. Você tem que ter um médico que te acompanhe. Paulo diz: mas eu não tenho dinheiro. Ele diz: eu troco com você.
Você me deixa biografar a sua história e a história dessa nova religião, e eu cuido de você como médico, deixando bem claro que eu não sou cristão, não pertenço à sua seita. Eu só vou seguir você para biografar. Posso? Eu imagino Paulo olhando para ele dizendo assim: tudo bem, mas eu não me responsabilizo. Como assim, Paulo? É que todo crente de verdade tem um negócio nele que pega nos outros. É o que está nele, e ele consegue pôr para fora, aquilo pega os outros. Alguém tem isso aí? Será que é por isso que você está em silêncio desse jeito? Você teve a infelicidade de ficar perto desse crente congelado aí do outro lado? Será que é por isso que você está me olhando com essa cara feia? Segura aí. Essa cara feia parecendo que foi batizada num pote de vinagre. É por isso que você está me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro. Esse queixo de concreto. Só os pentecostais dão um pulo para cima e um grito. Olha para o seu irmão e diga: quer saber o que aconteceu? Diga: entra com a gente nessa carruagem. Isso, entra comigo nessa carruagem e começa a respirar o céu aqui dentro. Comece a acreditar que o milagre já está chegando. Comece a entender que este barulho que você ouve não são apenas instrumentos. É o barulho da Shekinah se aproximando de Cuiabá. Vai haver um terremoto de Deus neste lugar. Não deu outra. Lucas vai andando atrás de Paulo, e Paulo vai fazendo milagres. A cada milagre Paulo pergunta: e aí, doutor, o senhor acreditou? O senhor viu aquele paralítico que levantou? E Lucas dizendo: olha, pode não ser paralisia, pode ser apenas um problema neurológico, pode ser apenas um problema na coluna, um dos ossos, uma das vértebras ter encostado no nervo e tirado do lugar, e ele perdeu a mobilidade das pernas e de repente voltou a funcionar. Mente analítica não vê milagre como nós vemos, procura explicação para tudo. E o cego que viu ali, doutor? Não, pode ter sido apenas uma doença que a gente ainda não conhece, que hoje nós conhecemos, que é aquele problema de açúcar no sangue, diabetes. Pessoas ficam cegas, mas de repente voltam a ver. E não é por inferência de milagres, é porque a diabetes se estabilizou. Ele tem uma explicação para tudo. Tudo bem. Mas chega uma hora que não dá para explicar mais. Paulo chega na cidade de Troas. Quando tu vê o seu irmão, diga: vem com a gente para Troas. Paulo chega em qual cidade? Não ouvi. Quando ele entra na cidade, um tumulto. A igreja estava crescendo. Um homem que tem uma casa com 3 andares. Quantos andares? Marca um culto e chama a cidade inteira. E Paulo vai pregar para a cidade inteira. Paulo começa o culto às 6 da tarde. Ele prega até meia-noite. Oh glória! Até eu ficaria 6 horas para ouvir Paulo pregar. Só que no meio da pregação dele, como não tem lugar para o povo entrar na casa, no 3º andar tem janelas. E tem um moço sentado na janela. Qual é o nome dele? Oh, tem crente que conhece a Bíblia ainda. Qual é o nome dele? Eutico. E Paulo está pregando, daqui a pouco, meia-noite, Eutico despenca lá de cima, cai e morre. Todo mundo dizendo: tá vendo? Se ele tivesse pregado um pouquinho mais cedo. Tem gente que acha que Eutico dormiu porque Paulo pregou uma mensagem espada. Pergunte o que é espada. Pergunte o que é mensagem espada. É comprida e chata. Foi uma mensagem espada que derrubou Eutico lá de cima. Mas a verdade não foi. A revelação que eu tenho nesse texto daria uma outra pregação, então eu vou tentar resumir. Eutico está no 3º andar da casa. Ele está sentado aonde? Na janela. Pergunte para o seu irmão: quem está sentado na janela? Está olhando para dentro ou para fora? Vai, pensa comigo. A pessoa está dentro ou está fora?
Não dá para saber. A pessoa está fora do lugar. Todo crente que fica fora do lugar no corpo de Cristo, ele se transforma num problema para a igreja. Como ele ficou no terceiro andar da casa, as casas naquela época, Dalton, não eram iluminadas com luzes assim. Eram todas iluminadas com candelabros. E os candelabros eram movidos a azeite. E para iluminar o primeiro andar e o segundo andar da casa, eles colocavam os candelabros na altura das pessoas. Eutico está no terceiro andar, ele está fora do lugar. O candelabro não está acima da janela, está embaixo. E Eutico que está aqui olhando para dentro, e o candelabro vai queimando o óleo, e do óleo vai saindo aquela fumacinha preta. Quem já morou em roça aqui? Oxe, todo mundo aqui, é? Quem já viu uma lamparina? Oh, glória. Quando eu era pequeno, minha mãe, eu era meio elétrico, nem dá para perceber, né? Minha mãe, para me fazer dormir, colocava uma lamparina na minha frente. E eu ficava colocando o dedo em cima da fumaça, porque saía uma borra preta que ficava aqui, e eu ficava desenhando. Só que o cheiro daquele trem queimado ia mexendo. Eu ia ficando meio grogue. E tibum, puf. Eutico dormiu, não foi por causa da pregação, foi por causa da fumaça que subiu, e ele inalou aquela fumaça. Quem está no lugar errado recebe o que não é para ele receber. Agora, só a título de experiência para quem é pentecostal, nós sabemos que azeite na Bíblia representa o quê? O Espírito Santo. O que representa o azeite? O que é que o Espírito Santo provoca em nós? Força para adorar. O efeito do azeite em nós é a adoração, amém? Aquela lâmpada de azeite liberando fumaça representa a adoração daqueles que estão no culto. E a adoração, quando sobe, não é para homem. A adoração, quando sobe, não é para o pregador. A adoração, quando sobe, não é para o cantor. Eu vi aqui o Samuel, quando foi apresentar, ele ficou até desconcertado. Umas meninas do nosso meio, desequilibradas, gritando para ele como se estivesse gritando para alguém do Rolling Stones. Isso é horrível, somos crentes. Devíamos ter vergonha na nossa cara. Isso aqui não é o Rock in Rio. Isso aqui é a marcha para Jesus em Cuiabá. Eu estou falando sério. Porque sabe o que você faz? Você pode ser o culpado da queda de um garoto como esse. Como pode ser o culpado da queda de um pregador, de um pastor de igreja, de um músico. Porque você pega uma adoração que não é sua e dá para ele, que não é para ele. A honra e a glória aqui não é para o homem. A honra e a glória aqui é para ele. É para ele. É para ele. Ô pastor, tá pesado, né? É para curar. É para curar você. Porque eu sei que mesmo eu falando, se ele voltar aqui pro palco, as meninas vão gritar de novo, porque é tudo desequilibrada. Em nome de Jesus, comece a consertar o seu altar, garota. Em nome de Jesus. É por isso que está deprimida. É por isso que fica a noite inteira no MSN. Quando você no MSN está lá no nick dela escrito assim: meu coração dói. Assim, o mundo me odeia. Ah, eu quero morrer. Ah, coisa ruim. Espera no Senhor, confia nele, e ele tudo fará. A sua alma gêmea não é como a alma gêmea dos outros. Ela não vem da horizontal, ela vem inspirada pela vertical. É por isso que quando chegar, vai vir cheia do Espírito Santo, vai vir bonita e pronta para casar. Só quem crê nessas coisas que eu falo, dá mais um grito de glória, vai lá. Já estou acabando, viu? Paulo está pregando, o Eutico cai e tibum, acabou o culto. Crente fora do lugar, quando cai, dispersa a fé de todo mundo. O menino cai do lado de fora, pense num tumulto. O povo gritando, morreu aqui, morreu aqui. Todo mundo que estava olhando para Paulo deixou ele lá e foi todo mundo correr, porque todo mundo gosta de um mal feito. Todo mundo gosta de uma desgraça, de uma miséria. Quando todo mundo chega, a mãe do menino pega ele pela mão e diz: meu filho está morto. Começam a gritar: um médico, um médico, um médico. Aperta o cinto aí. Não é que tinha um médico ali? Qual é o nome do médico? Enquanto o velho seu irmão fala para ele: eu conheço a história, rapaz. Qual é o nome do médico?
Lá vem Lucas gritando: com licença, com licença, com licença, eu sou médico, eu sou médico. Quando ele chega perto do rapaz, como todo médico, ele vai no pulso. E o semblante dele cai. Ele vai na jugular, procura pulsação, não tem. Ele mexe com o pescoço do rapaz, parece um frango destroncado. Sangue saindo pela orelha, pelo nariz. A língua do rapaz está enrolada. O corpo dele começa a ficar rijo. A pele começa a mudar de cor. O médico abaixa a cabeça e usa a seguinte palavra: perdemos ele. O desespero toma conta da mãe, da família, de todos que estavam ali. Daqui a pouco, no meio da multidão, todo mundo vai vendo a multidão abrir, ninguém sabe o que é, também puderam. O homem tem 1,5 metro. Dá licença, dá licença. Aí chega ele perto e diz: ô doutor, o que aconteceu aí? Lucas olha para Paulo, olha o que ele faz. Penso eu: o que você está fazendo aqui? Quando você prega, eles já te jogam de muralha. Quando descobrir que um adolescente morreu na sua pregação, vão cortar você em pedacinho. Some daqui. E ele: calma, doutor, que desespero é esse? Oi, Paulo, o garoto morreu. E Paulo diz: quem disse que ele morreu? E o médico diz: uai, eu que milito nas artes de Hipócrates, eu que sou médico, trabalhei com medicina, passei a adolescência inteira estudando no Egito, eu determino, eu assino a atestado de óbito, está morto. E Paulo olhando para ele diz assim: é por isso, doutor, que todo ser humano, antes de chorar por causa de um relatório de um médico, um diagnóstico, tem que procurar uma segunda opinião. Mas você vai procurar segunda opinião com quem não tem médico? É meia-noite. Ah, doutor, eu tenho médico. Eu tenho médico, doutor. Só me dá uma licencinha que eu vou fazer uma ligação para ele. Pois não. Paulo pega o telefone e digita lá 3332. Conhece esse telefone ou não? Aqui tem um aqui que sabe tudo. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você nem sonha, diz. O número 2 são 2 joelhinhos no chão. Paulo faz uma ligação. Alô, do outro lado da linha, pois não? Quem fala? Jeová Rafa. Jeová Rafa, o senhor que cura? Sim. Eu estou aqui, quem fala aqui é Paulo, seu servo. Pois não, Paulo, o que aconteceu? Tem um garoto aqui que caiu na minha pregação. O senhor pode ver para mim como é que o rapaz está? Por quê, Paulo? Não é porque o médico que anda comigo falou que ele está morto. Silêncio no telefone, o médico olha para o rapaz. Paulo, avise a todos que o rapaz não está morto. Ele só está dormindo. Ai, glória! Paulo todo oriçado e alegre ao Semário, vai lá, mexe no morto, diz assim: gente, ele só está dormindo. Lucas vai saindo de pé e diz assim: gente, eu não conheço esse homem não, viu? Ele é louco, bateu com a cabeça, caiu de cima do muro, ele é meio maluco. Paulo pega o morto e começa a sacudir. Acorda, Eutico. E o pescoço de frango está lá. Eutico, acorda, Eutico. Daqui a pouco um grito: Eutico, acorda, Eutico. O rapaz abre os olhos e faz assim: ati. Paulo põe o rapaz de pé e diz: é por isso que eu creio naquele que me salvou. Se Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também cremos que a morte não é vitoriosa. Respire fundo, olhe para o seu irmão e diga: se fosse você lá, o que você faria? Imagina Paulo olhando para Lucas e dizendo: e agora? O paralítico tudo bem, o cego, mas e esse? Lucas não aguenta, se curva diante de Paulo e diz: nem Zeus, nem Poseidon, nem Triton, nem Hera, nem Hermes, nem Afrodite, nem Teseu, nenhum dos deuses do Olimpo pode fazer isso. O Deus de Paulo é o verdadeiro Deus.
A ciência se curva diante da fé, porque contra fatos não há argumento. Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 11, ele diz assim: todos me abandonaram, só Lucas ficou comigo. O médico se converteu de verdade. O médico teve um encontro com o poder milagroso de Jesus. Levante a mão porque eu vou profetizar. Se o que converteu Lucas foram sinais, prodígios e maravilhas, eu imploro aos céus que façam cair sobre essas mãos erguidas uma unção de prodígios e maravilhas. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Recebe, recebe. Fecha a mão, põe no coração e tira o pé do chão para adorar. Encerrando, bem melancólico agora. Paulo está atrás das grades. Termino de onde comecei. Rafa, Paulo está atrás das grades, quando uma sombra cobre o seu corpo, e quando ele olha, surpresa, Lucas, o filho amado, o médico, grego, quase 2 metros de altura, Paulo, 1,5 metro. Uma grade separa os dois. Lucas pega nas mãos de Paulo e diz: o que eu faço da minha vida agora? Eu deixei tudo, deixei a medicina para te seguir. Ouvi dizer que você vai morrer. Minha vida perde o sentido, mestre. E Paulo diz para ele: não, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé, mas você ainda continua. O que eu faço, doutor Paulo? Lucas, vou te dar aqui alguns apontamentos, uns endereços. Procure essas pessoas. Escreve para nós, como igreja, uma história de Jesus. Volte pela Palestina. Vá em todas as terras por onde ele andou. Procura testemunhas ocular. Você vai escrever um evangelho diferente dos outros, porque os outros criaram um evangelho tendencioso. Eles estavam ao lado dele. Paulo, que dita o evangelho de Pedro, que dita o evangelho de Marcos, conta uma história que só Marcos conta, que Jesus, quando ressuscitou, lembrou de Pedro. Só João conta um testemunho de que Jesus se lembrou do médico, do discípulo a quem ele mais amava. Cada um deles tem um evangelho tendencioso. Como você é imparcial, volta e questiona. Lucas tem uma nova missão. Pega o papel e se embrenha pelo caminho da Palestina. Quer imaginar como foi? Quem quer imaginar como foi? Para aqueles que gostam de ouvir uma boa pregação, eis aqui um conselho. O pregador, ele transforma as letras em história. Se você não tem o pulmão gigante de pregadores como os de antigamente, que gritavam muito, se você não tem uma cultura muito acirrada, se limite a ler a história, entender a história e contar a história. Não é errado. O evangelho é simples. Olha como se tira uma mensagem simples e que toca o coração. Lucas entrando por uma cidade, e ele com o papel na mão, batendo de porta em porta. Você sabe onde mora o homem do peixe? E a pessoa dizendo: era uma casa descendo ali. E ele vai: você sabe onde mora o homem do peixe? E alguém dizia: ali. Quando ele bate na porta, sai um homem de mais de 40 anos. Pois não? É aqui que mora o homem do peixe? Os olhos do homem se enchem de lágrimas. É aqui sim. Eu sou Lúcio, ou Lucas, discípulo de Paulo. Estou escrevendo a história de Jesus. Eu queria ouvir a sua, porque depois vou fazer um apanhado das melhores e deixar para mim escrever um livro. Pode entrar. O homem grita: mulher, prepara café aí, porque a história aqui é longa. Lucas com um papel na mão, porque ele é um biógrafo. E do outro lado, sentado um homem, já com a sua barba começando a ficar branca, dizendo: me lembro como se fosse hoje. Eu era um menino. Minha mãe acordou arrumando a casa e dizendo: nós temos que sair daqui agora. Por quê, mãe? Porque o mestre está passando aqui.
Mamãe, mas e o almoço? Não, já fiz a sua mochilinha. Tó, aqui dentro da sua mochilinha tem 5 pães e 2 peixinhos. Doutor, me lembro como se fosse hoje, a gente sentado no meio de uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E você sabe como é que é criança, né? Vê outra criança, a gente esquece até do almoço, da janta. Eu fui brincar com as crianças, com os amigos. Quando o sol começou a se esconder, a mãe da gente gritou. Sentei perto da minha mãe, percebi um movimento lá na frente. As pessoas estavam aflitas. Até que minha mãe disse: tem algum problema ali? E de repente, os que estavam cercando o mestre saem gritando com a mão entre os lábios: alguém tem comida? Alguém tem comida? E os mais velhos diziam para o outro: quem vai ter comida uma hora dessa? Já é tarde, estamos aqui há horas. Eu disse: doutor, quando eu vi aquele homem gritando, eu puxei a saia da minha mãe e disse: mãe, ela, calma, moleque. Mãe, o que foi? Eu tenho aqui, ó, o meu lanchinho que eu não comi. Eu estava brincando. E a mãe olha: 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia faz questão de dizer que era peixinhos. Os pães eram iguais bisnaguinhas Seven Boys. Era pãozinho para criança, era lanchinho para criança, não era lanche grande. E a mãe disse: então levanta você e diz. Eu levantei minha mão e chegou um homem perto de mim e disse: que tem aí, garoto? Ele quer comida, não falou a quantidade. Vem cá. Ele pega na minha mão, doutor, e me leva perto dele. Olhar para ele era magnífico. Uma serenidade, uma simplicidade. Eu, como criança, senti o corpo inteiro arrepiado, doutor. Até que ele olhou para os discípulos, botou na frente dele, pegou o primeiro pão, mostrou para eles, partiu em 2, deu para uma mulher e um homem que estava na frente. Ele pegou um peixe, partiu em 2 e deu para 2 velhinhos que estavam na frente. Pegou o outro peixe, acabou o peixe, doutor. Aí sobrou 4 pão. Ele cortou mais um pão, deu para um e deu para outro. E os discípulos dizendo: vai dar problema isso aqui, porque ele está segregando, só alguns estão recebendo. Ele parte o terceiro, o quarto, doutor. Quando ele vai partir o quinto, ele diz para eles: preste atenção. O 5º pão, doutor, ele levanta e dá graças. Graças te dou, Pai. E ele quebra o pão em 2 e dá na mão de Pedro. Todo mundo olha para Pedro. Quando a gente olha para a mão dele, o pão está inteiro de novo. Ele parte mais um e dá na mão de João. Agora a gente nem olha o que ele está fazendo com o João. A gente olha para o pão e o pão fazia assim, doutor, ó. Ele partiu entre todos. E agora que todo mundo tem um pão, doutor, como é que o senhor acha que ele alimentou 5.000 pessoas, homens, fora mulheres e crianças? O senhor acha que sozinho? Não, doutor. Ele ensinou os discípulos a fazer milagre. Você não entendeu? Essa história é só revelação. Não foi só ele que multiplicou. Os que estavam com ele pegaram a unção que estava nele também. Aí cada um botou um balaio do lado e foram partindo, colocando aqui dentro e saíram distribuindo para a multidão. Doutor, o senhor tinha que ver no final. O que aconteceu no final? Todo mundo saindo com um buchinho cheio. Eu estava perto e vi os discípulos sentar como crianças, brincando de fazer milagre. Quando não tinha mais lugar para pôr o pão, doutor, acabaram-se os cestos. E 12 cestos ficou cheio. Cada discípulo carregava um. Aí o pão parou de crescer, mas sobrou 12 cestos cheios naquele dia. Doutor, ele era o Messias de Israel, Yeshua HaMashiach.